Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Gente para Negócios, histórias que nos fascinam. Eu estava com saudades de fazer isso. Lá nos bastidores, meu amigo Tiago Santos, obrigado, Tiago, por organizar tudo para nós. A galera tá aqui também, o Edu, o Léo tá aqui no escritório, o resto a gente pediu para ficar em home office para a gente conseguir um silêncio, porque no nosso escritório aqui é tudo aberto. E eu estou aqui nos bastidores com uma presença ilustre e eu estava morrendo de saudades. Ela, Raquel Paiva, a carioca da Gema, que vem trazer esse sotaque maravilhoso para o nosso podcast, misturando o sotaque paulista e carioca aqui. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, bom dia. Obrigada, Rogério. Também já estava com saudade do Thiago, do time, de estar aqui com vocês no podcast e no escritório. E a Raquel trouxe uma presença ilustre também para o nosso podcast, não é isso, Raquel? Apresente você, por favor. É uma presença bem ilustre mesmo. Estou aqui com a Gláucia Carvalho. A Gláucia, antes da gente falar do cargo dela, né? A Gláucia é uma mulher que sempre me inspirou. Convivi com ela há muito tempo na Sul América, né? Ela era minha cliente interna. E ela, além de executiva, é uma mãe maravilhosa, é uma esposa, é uma pessoa que hoje em dia tem vários hobbies, enfim, que me inspira muito por conta dessa leveza, do bom humor, da alegria e da forma que ela lida ali no dia a dia com os liderados, sempre ensinando e aprendendo. Seja bem-vinda, Gláucia, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Gente, olha, não tão ilustre assim. Eu agradeço o convite. Foi muito desafiador para mim, né? Fazer esse papel, câmeras, gente, né? Isso para mim é desafiador, mas é uma alegria estar aqui, poder falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha trajetória até aqui, até sobre como a Raquel me ajudou a criar esses hobbies, né? Que foi uma provocação dela sobre a minha vida, sobre como eu estava tocando a minha vida. Eu sou, né? E falando em cargo, né? Eu sou diretora de riscos, atuarial, compliance na Sul América. E, além disso, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, o Arthur e a Maria Luísa. Sou casada há 24 anos, né? Também sou filha, graças a Deus, né? Tenho meu pai e minha mãe. Então, são vários papéis, né? E equilibrar esses papéis, eu acho que é um pouco do que eu vim falar aqui hoje. Muito bom. Que maravilha, a gente está muito feliz com a sua presença, obrigado. Inclusive, Raquel e Gláucia vieram com as malas, viu, pessoal? Para sair daqui direto para o aeroporto, voltar para o Rio de Janeiro. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Mas vamos lá, Gláucia, você falou de diversos papéis, né? E a gente queria entender um pouquinho o que é esse mundo da liderança que a gente está vivendo, com todos esses papéis. Como é que você, primeiramente, como é que você se sente em relação a todos esses papéis que você vive? Eu acho que eu vou começar lá atrás, falando um pouco sobre esses papéis que eu vivo. Assim que eu me formei, participei de uma dinâmica, né? Na época, era o departamento pessoal. Você se formou em quê? Ciências atuariais. Uhum. Sou uma pessoa de exatas. Muita gente não sabe que são ciências atuariais, mas, só para dar um contexto rápido, o atuário é um profissional de exatas, usualmente ligado muito à estatística, né? Então, a gente calcula a probabilidade relacionada a riscos, né? Então, a gente quantifica riscos. Então, quando você pensa, por exemplo, em qualquer seguro, né, o que você está comprando? Você está comprando segurança. E aí, o atuário é a pessoa que vai quantificar. Então, o atuário é esse profissional, é um profissional de exatas. Eu me formei nisso. Mas, hoje em dia, eu lido com diversos temas, né? Então, são papéis e são skills multivariados, né? Que eu preciso, pessoas que têm habilidades bem diferentes dessas quantitativas e que lidam com pessoas, né? Quando a gente fala de compliance, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de sensibilidade, de um olhar não só processual, mas um olhar de entender pessoas. E eu gosto muito de todos esses papéis, seja no notarial, seja no risco, seja no compliance. Então, só para dar um contexto. São muitos papéis. Então, essa variedade de papéis é uma coisa que eu sempre gostei. Quando eu comecei na minha carreira, né, veio o departamento pessoal na época e fez uma dinâmica. E a pergunta que eles fizeram na época foi: o que é sucesso para você? A minha resposta ficou gravada. Para mim, sucesso era fazer a diferença na vida das pessoas e aprender com elas sempre. Essa foi a resposta que eu dei, né, atuária júnior, recém-formada. Muitos anos depois, a Raquel
fez uma dinâmica parecida. Mandou a gente escrever num post-it o que é sucesso para você. Eu lembrei da Gláucia e eu falei, sabe que isso ainda faz sentido para mim? Isso já foi muito tempo depois, eu já era até líder, estava no início da liderança, deve ter sido ali, sei lá, 2010, 2011. E aí eu continuei achando que isso fazia sentido para mim. Então, liderar, para mim, é uma forma de eu achar, de alguma forma, eu estou conseguindo ajudar pessoas a se desenvolver. Eu estou conseguindo olhar para pessoas e fazer alguma diferença dentro do meu possível na sociedade. Então, para mim, liderança passa por aí. E também, é claro, né, eu venho de uma família de professores. Na minha família, ninguém pergunta assim, o que você vai ser no futuro? As pessoas perguntam, você vai ser professor de quê? Né? Até a minha geração foi assim. E aí, a minha resposta natural era você professor de matemática, porque eu gostava de matemática. Então, é uma forma também de eu me conectar com esse mundo, com essa valorização de quem ensina. Né? Então, eu acho que isso é um papel que, para mim, sempre foi muito relevante. A outra pergunta, que também tinha, quando eu era criança, e você quer o quê quando você crescer? Eu falei, eu quero ter 2 filhos. Deu certo, né? Deu certo. Né? Então, eu acho que eram papéis que eu já tinha muito claro desde de quando eu era criança, ou criança eu não falava sobre isso, porque, em termos profissionais, eu queria uma coisa bem diferente, eu queria ser o Jacques Cousteau. Ninguém tem como ídolo da infância o Jacques Cousteau, só eu. E eu queria ser o Jacques Cousteau, eu achava que era muito legal viajar pela Amazônia, conhecer os peixes. Ninguém vai nem lembrar, porque ninguém nem sabe quem é Jacques Cousteau. Mergulhador francês, explorador. Era o meu ídolo de infância. Então, eu achava bacana, eu queria fazer isso. Só que eu sou extremamente alérgica à picada de insetos. Eu, na Amazônia, não ia funcionar, não. Nossa, ia ser difícil, hein? Né? Tinha que ser o Jacques Cousteau na piscina, né? No condomínio. Esse Jacques Cousteau não ia funcionar. Então, esse aí pulei, não segui nesse caminho. Então, esses papéis, alguns deles já vieram desde cedo, ou desde a infância, ou desde que eu me formei, e eu gosto deles. Ser uma pessoa voltada para pessoas era um processo natural para mim, que eu queria. Mais do que fácil ou difícil, não importa. Importa era o que eu queria, o meu propósito. Sim, né? Eu queria isso. Então, eu acho que bom. Aprender a equilibrar esses pratinhos é meio que realizar aquilo que eu queria fazer para a vida, entendeu? Sim. E Gláucia, aproveitando o gancho, né? Porque você trouxe aí que você queria ter filhos. E, normalmente, a gente faz essa perguntinha, né? O que você vai ser quando crescer? E a gente pensa, a gente adulto, numa profissão. E, muitas vezes, a criança responde que quer ser feliz, que quer casar, que quer ter filhos, porque é uma cabeça ainda voltada muito para a vida, para o pessoal, né? Quando a gente olha para a geração atual, isso parece que está retornando. É uma geração muito menos apegada a cargos, e muito mais apegada a propósito, o impacto no mundo, a felicidade. Eu imagino que no seu time enorme você deva ter pessoas como essas, né? Uhum. Como é que você hoje engaja o seu time para que eles tenham esse sonho também de liderar, mas pegando por esse lado que você falou, que não por um cargo, mas pelo impacto que isso pode ter, né? Pela felicidade que pode trazer para si próprio. Como é que você faz para engajar essa galerinha aí nos dias atuais? Que é um desafio, né? É um desafio, porque a liderança ela tem essa característica, né, de você desenvolver pessoas, né, porque é extremamente gratificante quando você, de alguma forma, fez parte da trajetória de alguém. Quando você vê alguém feliz, alguém né, no mercado de trabalho, bem, é gratificante. Eu não vejo nenhum gestor que não se sinta, de alguma forma, envaidecido por ter feito parte, de alguma maneira, daquele desenvolvimento. Então, isso já para mim, é uma coisa que eu gosto de falar, né? Porque é mais do que um cargo, né? É mais do que você simplesmente, por vaidade, né, ter ali uma posição hierárquica. É realmente, efetivamente, se preocupar com pessoas. Até por falar nisso, né, ontem estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, e ela me fez um grande elogio, acho que não sei se ela sabia a dimensão daquilo, né? Que ela falou assim, poxa, eu percebo que você efetivamente se preocupa com pessoas, e isso é muito legal. Para mim foi um grande elogio, porque faz parte do meu propósito. Né? Sim. Você efetivamente se preocupa com pessoas, faz parte do meu propósito. Então, para mim, é um grande elogio. E aí eu tento mostrar isso. Tento mostrar
Claro, tem pessoas que são motivadas por cargo e está tudo bem. Uhum, sim. Né? Tá tudo bem. Eu tive grandes amigos e pessoas que têm uma trajetória ótima e que são motivados por cargo e está tudo bem. E aí eu mostro, olha, você vai fazer diferença, você pode fazer diferença, você vai ter mais responsabilidade, né? Você vai ter que tomar mais decisões. Hoje em dia, cada vez menos, eu acho que o papel do líder é ser a pessoa que gera mais conteúdo, porque conteúdo está em todo lugar. É verdade. Né? Então, tá contando. Isso. E eu acho que o gestor, hoje em dia, eu não me acho, apesar de eu gostar muito da parte técnica, eu não me acho a melhor técnica em todos os meus assuntos, então isso é uma coisa que eu tenho, pessoas que sabem mais do que eu naqueles temas, mas o gestor ele tem essa sentido de direção, sabe? Ele precisa inspirar as pessoas e precisa ter um pensamento estratégico. É um mentor, né? E ele precisa levar as pessoas para alguma direção. Então, pensar estrategicamente, isso é desafiador. Isso é legal. Legal. Isso eu acho que é como falar para a nova geração, eu acho que cara, é legal fazer isso. É legal você pensar estrategicamente, você levar as pessoas para uma direção, você, de alguma forma, contribuir para a sociedade, você desenvolver pessoas. Tem muitas coisas legais. Cansa? Cansa. Uhum. Vamos aprofundar um pouquinho isso aí, né? Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube. Pensar estrategicamente. Que comportamentos você entende que são cruciais para um pensamento estratégico? Eu acho que, para você pensar estrategicamente, primeiro você precisa enxergar uma visão, pelo menos médio, longo prazo. Né? Para onde você está indo? Para onde você está levando a sua área? Né? Então, você precisa ter uma visão mais prospectiva das coisas. Não interessa só aquele curto prazo, aquela coisa que você precisa entregar, aquela meta instantânea, mas aonde ela te leva? Para onde você está indo? Claro que você precisa estar alinhado àquilo que a companhia quer fazer. Né? Uma clareza, né? Uma clareza de que você não está levando para uma direção diferente daquilo que se planejou para a organização como um todo. Sim. Mas tem coisas que você tem que ajudar a propor. Né? Tipo, o que a minha área pode contribuir para isso? Por exemplo, deve estar pegando muito na sua área a questão da inteligência artificial. Né? Por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, em todas as organizações, o uso da inteligência artificial mudou muito. Mudou muito a forma e a importância do que se faz. Então, por exemplo, hoje, se você quer comparar relatórios, né, comparar estatísticas, ela pode fazer isso. Mas aquelas estatísticas são as corretas para onde você quer chegar? Isso é um ser humano que faz. Né? Então, assim, ter essa visão de para onde você quer ir e quais são os meios, liderar não é uma tarefa de ao meu ver. Para mim, você dizer a direção e mostrar quais são os caminhos e dizer quais são as estratégias e as melhores pessoas para cada tarefa, isso é uma visão humana. É uma visão empática, uma visão que precisa de um ser humano fazendo. Então, mudou. Ajuda em muita tarefa? Sim, ajuda em muitas tarefas, em todas as áreas. E isso, antigamente, a gente tinha no atuário, né, essa necessidade grande do atuário ser o melhor modelador, né, fazer as grandes modelagens. Claro que a gente ainda precisa, mas mais do que isso, o atuário precisa entender aonde ele quer chegar com aquela modelagem. Ele precisa saber qual é o objetivo, porque a linguagem de programação em si pode ser facilitada, mas saber para onde você está indo, entender o contexto, isso é só uma pessoa é capaz de fazer. Né? Então, eu acho que esse pensamento estratégico passa por isso, passa por você olhar para frente, desculpa, olhar para frente, olhar uma clareza, e ter essa clareza de onde você quer chegar. E, nesse sentido, uma pergunta polêmica para você. Ih, meu Deus. É a Raquel que gosta dessas perguntas polêmicas. Ai, meu Deus. Não sou eu, não. Você percebe alguma coisa no cenário atual que nós estamos com um gap de liderança em termos de volume e ou qualidade? Ou seja, pessoas evitando papéis de liderança ou assumindo e sem preparo, e, novamente, preparo depende muito mais interno do que externo, né? Como é que você vê esse cenário? Eu vejo que, sim, tem
uma parte grande de pessoas que acham que liderar, ela dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho no sentido até de disponibilidade mesmo. Não é só trabalho ali durante o trabalho, porque isso é normal. Mas essa disponibilidade de se colocar no lugar do outro, essa lidar com os anseios de muita gente, isso tudo é cansativo, sim. Né? Ninguém pode dizer que não. É claro que é, né? Porque você tem que, todo dia, é um problema diferente. Né? Você, quanto maior a sua equipe, com mais pratinhos você tem que lidar, né? Com mais pessoas já, e é natural que seja assim, mais pessoas que vão ter problemas de entrega, mais pessoas que podem estar desencaixadas do seu cargo. Ter isso tudo é uma percepção que às vezes cansa. E eu vejo que as pessoas, de uma forma, muita gente, né, nessa geração principalmente, fala assim, não é para mim. E está tudo bem. Porque às vezes você realmente não está disposto, né? Você prefere ser um bom técnico e está tudo bem. Mas eu preciso que alguém esteja interessado, né? Ainda eu acho que ainda tem bastante gente interessada. Mas, cada vez mais, eu vejo pessoas que preferem esse perfil. O que eu costumo olhar? Né? Eu gosto muito de gente, é uma característica que eu gosto. Eu costumo ver pessoas que eu acho que têm mais esse perfil, que buscam para si as responsabilidades, que buscam para si, olha, o fulano faz bem isso, botei ele para fazer, já mesmo antes de ser uma liderança formal. Faz aquela mentoria. E aí você fica com um olhar atento para ver quem são aquelas pessoas que já fazem isso sem pesar. Que para elas é um processo natural. E aí você já mapeia. Né? Essa pessoa tem uma característica que vai ser um bom líder. E não tem demérito nenhum em não querer. Sim. Mas é legal perceber quem naturalmente faz disso uma coisa leve. Né? Ô, Glaucia, essa coisa do não querer também, eu acho, né, que tá muito ligado com o fato de que, ainda mais hoje, com um monte de rede social, né? Que se espera muito do líder. Sim. Se espera que ele seja... Eu brinco, eu falo que ele tem que ser o super-homem sem alergia à criptonita, de preferência, né? Porque ele tem que ser perfeito. E aí isso assusta também. E aí é muito comum a pessoa, em um primeiro cargo de liderança, se sentir mal, falar, poxa, eu não fui preparado, eu não tenho as técnicas necessárias, eu estou errando todo dia, acho que eu não devia ter aceito esse cargo. E ela ali sozinha acha que é só com ela esse problema. Mas a gente aqui sabe que não é, porque a gente já escutou isso de várias fontes, né? Como foi isso para você no seu primeiro cargo de liderança, né? Se você realmente já passou por isso, já pensou sobre isso? E como você... que dica, né, você daria hoje para essas pessoas que estão nesse momento? Né? Meio que para dizer assim, olha, não se preocupe, vai doer, mas vai passar. Uma hora a gente arranca o band-aid, né? Exatamente. Como é que foi essa transição para você e como é que você deixaria uma dica para essas pessoas, né, que estão nesse momento crise? Todo mundo passa por isso. Eu acho que é bem difícil uma pessoa não vir para o cargo de liderança já super preparada. Super difícil, é bem raro. Não aconteceu comigo. Então, no meu primeiro cargo de liderança, eu tinha 2 referências. Uma já era mãe, né? Então, eu já tinha essa referência. E a outra, eu já tinha sido professora de fundamental, de primário, antigamente, sei lá, fundamental 1 hoje. Então, eu tinha 2 referências. Só que todas as referências eram de liderança com crianças. Né? Então, o que eu usei num primeiro momento? Essa referência. Então, eu peguei a minha primeiro cargo de liderança, tinham 2 pessoas, né? 3, na verdade, que eram diretamente ligadas a mim, pessoas queridas até hoje, assim, uma trabalha comigo até hoje, e eu dei a elas esse modelo, né? Então, tem até uma coisa que é muito engraçado, que eles lembram até hoje, que tinha uma planilha que a gente entregava lá no fechamento contábil, e essa planilha eu tinha colocado um monte de ok, porque eu sempre tive essa mania, botar um monte de ok na planilha para conferir, né? Minhas planilhas eram cheiras de ok. E aí, a planilha foi para a contabilidade sem um ok. Eles foram almoçar, entregaram a planilha na contabilidade e um ok estava lá, erro. Aí, veio a pessoa da contabilidade falar comigo, medir pouco, e falou assim, não está batendo. Aí eu abri a planilha. Erro. Aí eu fiquei, não acredito. Aí eu falei, é isso, isso, isso. A pessoa da contabilidade ficou corrigindo durante o almoço dela, não almoçou. Ficou corrigindo. Quando eles chegaram, eu chamei.
Senta aqui. Vamos abrir a planilha. Olha só. Vocês entregaram a planilha errada. O coleguinha não almoçou. Não estava escrito aqui, vocês tinham que ter conferido. Mas o quê? Para mim, era o modelo que eu sabia usar, era o modelo que eu tinha naquela época, que era um modelo de professora. Né? Chama, senta aqui. O coleguinha não almoçou. O coleguinha não almoçou. Olha o que você fez com o coleguinha. E era o modelo que eu tinha. Era o modelo que eu sabia usar, que era um modelo de mãe e de professora. Ou seja, não teve De uma educação. formação, né? Para ser líder. Não, mas não que a formação não seja relevante, mas aí depois disso, né? Eu fiz uma pós em gestão, porque estudar é importante. Para mim, estudar é importante. Então, eu fiz uma pós em gestão, fui ler, na época, né? 16 anos atrás. Era basicamente isso, você fazia uma pós ou você lia. Teve feedbacks sobre o seu papel de líder? De outros líderes? De outros líderes, né? Eu tive muitas inspirações, meus líderes na época. Até conversavam comigo sobre isso. Eles não são seus filhos. Eu tive muita inspiração, né? Eu sempre tive líderes que, de alguma maneira, sempre me inspiraram, né? Tinha, na época, ele não era meu líder direto, mas era uma pessoa, um par, que já tinha muito mais experiência em liderança do que eu. Né? Quem? Vamos falar bem das pessoas. O Reinaldo, né? Então, Reinaldo Amorim, tinha que ser lembrado. Ele falou, eles não são seus filhos, Glaucia. Né? E aí a gente foi tendo, eu fui tendo, ao longo da minha vida, eu tive muitos líderes que me ajudaram. Sim, muitos líderes que me inspiraram, né? Até hoje. Então, eu olho tanto para o lado quanto para cima e observo para ver características que podem agregar no meu estilo de liderança, né? Então, e vai aprendendo sempre. Sempre. Tem um momento que você chega e fala, agora eu estou perfeita. Não tem, né? Não existe. Para mim, até agora, não. Até agora, não. Então, então vamos lá. Pelo que eu entendi, está mais difícil achar a matéria-prima líder. Gente disposta a, né? Eu acho. Ok. E aí, como lidar com isso? Porque a demanda continua. A demanda continua. Mas eu acho que continua existindo bastante gente. É só você ter esse olhar, né? Você olhar para as pessoas e verificar quem tem mais essa característica. Quem são as pessoas que ainda têm esse brilho no olhar quando pensam em desenvolvimento de pessoas, quando pensam em entregas, quando pensam em dar a direção. Por mais que, agora eu acho que hoje em dia está mais claro. Antigamente todo mundo queria. Na minha época, todo mundo queria. Todo mundo, é verdade. Todo mundo queria. Sim. Hoje em dia tem um grupo que não tem esse interesse e um grupo que tem esse interesse. Eu acho que agora o papel do líder é olhar para as pessoas, mapear e identificar quem ainda brilha o olho ao pensar nessa... E eu acho que nessa geração ainda tem muita gente que brilha o olho para questões ideológicas. Sim. Né? Quando você fala, talvez o cargo, aquelas pessoas apaixonadas pelo cargo tenham diminuído. Mas aquelas pessoas apaixonadas pelo propósito do cargo, cargo, propósito do cargo. Eu acho que essas ainda são um número relevante. Então, eu acho que você tem que prender não mais pelo cargo, e sim pelo propósito, né? E você acha que o RH pode ajudar, Glaucia, nisso, no sentido de preparar a geração ou de fazer alguma coisa para atrair esses... Eu acho fundamental. Você acredita nisso? Eu acredito, sim, porque a gente até estava conversando aqui, né, com o Rogério, um pouco antes, porque não dá, né? A minha especialidade é técnica atuarial, né, compliance, privacidade, então, risco, né? Essa é a minha especialidade. Eu não sou uma neurocientista, né? Eu gosto, me interessa, mas eu não sou. Sim. E aí, quando eu enxergo essas questões, é bom que tenha alguém que tenha fundamento técnico de me explicar como eu posso mapear melhor essas pessoas, como eu posso preparar melhor essas pessoas, qual é a forma até da pessoa, porque às vezes a pessoa até gosta, mas ela não tem
esse autoconhecimento Sim. para dizer do que ela gosta efetivamente, Para né? planejar, às vezes. Para planejar. E aí, acho que esse conhecimento técnico... Eu sou uma pessoa que acredito na formação. Sim. Porque é uma família de professores, né? Eu acredito que as pessoas precisam de formação, por melhores que elas sejam naturalmente. Lógico. Então, eu acho que, para mim, é fundamental o técnico no assunto me ajudar as empresas a procurar esses talentos, a desenvolver essas pessoas e desenvolver outra pessoa também, porque está tudo bem querer ser técnico, tá? Sim, lógico. Podem ter as duas O que cabeças. você entende que são as maiores dores que as lideranças entrantes têm que lidar no momento? Assumiu o papel, agora é sua vez, vamos lá, tiro, porrada e bomba, Vai que é né? sua. Vai que é sua. O que você acha que são os maiores desafios, as maiores dores, na verdade, que a galera tem enfrentado? Eu acho que a Raquel já trocou num assunto, que as pessoas esperam do líder um monte de coisa, né? E o líder é só gente, né? Então, você fala assim, não, ó, um bom líder tem que ter uma comunicação assertiva. Tem que se comunicar muito bem, tem que ser claro, tem que saber para onde vai, tem que transmitir isso de forma clara, né? O líder tem que ser ótimo de comunicação, ele tem que ser inspirador, né? Porque ninguém espera um líder chato. Não, o líder tem que ser inspirador, ele tem que chegar, falar para as pessoas, mostrar sua história, né? Trazer esse brilho no olhar, né? Você fica aí pensando, grandes líderes que você viu no cinema, que você viu, né? Aquelas histórias ao mestre com carinho, né? Você fica pensando na sessão da tarde, todas aquelas questões. Então, o líder tem que ser inspirador, né? Tem que ser isso também. Não, o líder tem que ter planejamento estratégico, tem que saber para onde vai, né? Qual é a melhor direção. Ele tem que liderar pelo exemplo, né? Então, ele tem que ser o exemplo de tudo, o exemplo, né, de tudo que você vai entregar, porque, gente, se o líder não é o exemplo, ele vira piada. E essa perfeição não dá, não existe. Assusta, é. Não existe. Não existe essa perfeição. Ninguém é perfeito. Então, a dor é essa necessidade de lidar com essa perfeição. Eu acho que isso assusta. Assusta porque você demora a cair a ficha que você não será perfeito. Não existe a perfeição. Então, essa dor assusta, e assusta principalmente no início, porque você se cobra. Não, prejudica até a autoestima. Tem vários casos que a gente pega com análises comportamentais de líderes que estão com a autoestima afetada porque deixaram de ser queridos, né? Ainda tem isso. O líder é só. Ele ontem era amigo da galera, era querido. Hoje ele nem mais é convidado para o almoço. Então, o líder ele tem sofre isso. no início, né? Entendeu? Essa solidão da liderança também assusta. Sim. Né? Quanto mais você sobe, mais você tem que tomar decisões difíceis, decisões que não vão agradar a todos. E está tudo bem, porque é o seu papel, mas isso é difícil. Porque, às vezes, está com você mesmo, você tem que tomar essa decisão. Sim. Não é seu papel. Mas eu acho que, se eu colocasse assim, num ranking, para mim, o mais difícil é a pessoa achar que vai ser perfeito, porque não será. E o segundo é não ser querido. As pessoas... Essa solidão. Essa solidão. Entendeu? Difícil. Porque, às vezes, você vai tomar uma decisão difícil, ninguém quer almoçar com você. Porque você tomou aquela decisão difícil. Você não estava legal naquele dia. Entendeu? E aí você vai falar, cara, hoje ninguém quer almoçar comigo, tá tudo bem. Tudo bem. Eu vou almoçar sozinha hoje, porque se eu almoçar com o pessoal, todo mundo vai ficar com indigestão. Né? Deixa as pessoas digerirem. Cláudia, aproveitando que você trouxe essas dores do perfeccionismo, da solidão, eu percebo que no mundo corporativo, né, de forma geral, existem mulheres que pensam que ser executiva é um caminho ou ser mãe é um outro caminho, que é quase que impossível juntar os dois, né? E aqui, ao longo do nosso bate-papo, ficou muito claro que não é impossível. Na verdade, você vai deixar ali alguns pratinhos caírem, mas dá para fazer um pouquinho de cada dentro dessa imperfeição. Então, acho que seria legal ela contar para a gente um pouquinho como é que funciona isso na sua vida, até para a gente poder estimular outras mulheres a seguirem esse caminho e ainda assim poderem ter suas famílias, não é isso? Vamos apimentar nessa pergunta, pode ser?
O que você acha sobre a questão da habilidade ou inabilidade? A gente está falando no contexto das mulheres, mas não é só com as mulheres, mães, executivas, de dizer não para tudo pelo excesso de demanda que o mundo está apontando para nós. Bem, não é uma pergunta fácil mesmo, né? Como eu coloquei no início, né? São vários papéis. Então, a gente tem o papel de ser uma executiva, de querer ter uma carreira, de querer ser gestora, de ter uma vida profissional. Mas, como eu mesmo respondi, desde criança eu queria ser mãe. Uhum. Eu também queria ser mãe. Então, eu não queria escolher. Uhum. Eu queria ter as duas coisas. Então, eu queria me casar, eu queria ser mãe, era uma coisa que eu queria. Né? Então, ser mulher, ser mãe, né? Ter esses múltiplos papéis, era uma coisa que estava no que eu queria fazer para a minha vida. Uhum. É fácil? Não, não é. Não é. Eu acho que para a mulher é bem mais difícil. Né? Porque a gente tem, desde cedo, carrega toda essa culpa. Quando você falta, por exemplo, a uma reunião da escola porque você tem uma reunião no trabalho. Você tem essa carga emocional de você ser acobrada. Né? Normalmente, o grupo da escola é o grupo de mães. As mães precisam ler as agendas. As mães precisam estar nas reuniões. As mães precisam estar nas apresentações. É cobrado isso da mãe. Né? Então, eu lembro que toda vez que a escola ligava, eu tinha, né, alerta. A escola ligou para tudo, para qualquer reunião, porque a escola ligou. Eu tinha esse alerta. Mas, às vezes, esse alerta falhava, porque às vezes você estava dando uma palestra, às vezes o celular estava longe de você não pôde levar. Né? Então, não necessariamente esse alerta ia funcionar. E aí, como segunda opção, ligava-se para o pai. Mas só que depois jogava-se na sua cara quando você retornava. Ou quando eles falavam... Jogava na cara? Ou... Da mãe, né? A escola jogava, a escola, não o pai propriamente dito. Mas a escola às vezes falava assim... E eu acho que é cultural mesmo. Falava assim, olha, eu tentei ligar para você, mas como você não atendeu, eu liguei para o pai. Sua megeira. Não é? Sou horrorosa. E aí, a culpa, né? A culpa, como assim você não priorizou a sua família? Uhum. Como assim você deu atenção ao que você estava fazendo no trabalho? Uhum. Essa culpa, eu acho que foi um dos processos mais difíceis da minha vida. Talvez até hoje seja. Tá? Eu acho que eu não estou 100% tranquila em relação a isso. E o contrário também. Eu não sei se aconteceu contigo, mas já ouvi diversos relatos. Eu passei por isso, inclusive, mas eu vejo mulheres, inclusive, passando mais. Não vai dar para contar com a Gláucia, porque ela tem uma questão de família para resolver. Fica aquela questão velada, né? Velada. Que todos estão aqui, menos Gláucia. E toda mulher passou por isso. Uhum. Toda mulher. Eu acho que quando você aprende a lidar melhor com isso, pelo menos para você, os outros podem continuar achando, mas pelo menos para você fica mais fácil. Né? Teve vezes que eu precisei falar, não, gente, hoje é uma apresentação muito relevante, eu tenho que estar lá, porque eu tenho que estar lá porque eu preciso aplaudir, porque ela treinou muito por isso, ela treinou exaustivamente para ficar bonita nessa apresentação e eu tenho que estar presente, porque eu sou relevante para ela. E para mim é relevante também, né? Pensando em mim, também é relevante. Isso é muito difícil. Gente, a boa notícia, que eu gosto de boas notícias, a boa notícia é que a gente aprende a lidar. Aprende a lidar com isso, aprende a aceitar que você não vai ser perfeita, que alguns pratinhos vão cair, vai ter reunião que você não vai conseguir mesmo, vai ter coisas, apresentações da empresa que, de repente, você vai ter que dizer que não deu, né? Dependendo do que for. Você vai ter que delegar, vai aprender a delegar, vai poder falar, olha, hoje eu tenho uma reunião, mas o fulano está bem preparado, ele pode fazer essa reunião para mim. Né? Então, manda alguém no seu lugar. Você vai criando mecanismos. Inclusive, eu costumo dizer que tudo que eu vivi me tornou a pessoa que eu sou hoje. E viver problemas me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que, se, por exemplo, eu não tivesse todos esses desafios... Não tem resiliência. Não tem resiliência. Não precisa de experiência para ter resiliência. Entendeu? Então, assim, aprender que eu preciso ter essa plasticidade de buscar alternativas para cair em menos pratinhos foi porque eu tive desafios. Entendeu? Então, isso tudo... e eu acho que, falando aqui principalmente para as mulheres, né?
é mais difícil para a mulher? Eu acho que é. Não vou ser hipócrita de dizer que eu não acho, não. Eu acho que é. Mas eu acho que não sei se você me perdoe, mas assim, primeiro as mulheres precisam se apoiar, Ah, é verdade. né? Entender, parar com essa rivalidade, Sim. né? E se apoiar. E segundo, os homens precisam apoiar as mulheres. As mulheres. Eu vou pegar um gancho, dar um exemplo que eu vi com o presidente atual. Atualmente ele ocupa a posição de presidente das Américas para a Volvo. Super jovem, tive a felicidade de trabalhar com ele no mundo corporativo. Teve duas cenas que eu não me esqueço. A gente estava numa reunião, a gente estava conduzindo um trabalho lá, e ele que chamou aquela reunião com toda a liderança dele. A esposa dele estava viajando a trabalho e a escola ligou. Que a filha tinha caído, machucada, e estava chorando demais e queria papai. Ele chegou lá na frente e todo mundo falou, galera, eu que chamei essa reunião, eu tenho um monte de coisa para resolver aqui, mas a minha filha está chamando papai. E minha esposa está viajando e eu não vou simplesmente pegar ela na escola, eu vou passar a tarde com ela. E eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, ela é minha prioridade e eu tenho certeza que vocês vão dar o melhor de vocês aqui para fazer sem a minha parte. Eu tenho noção do papel que eu estaria ocupando aqui, mas façam, por favor, por mim e pelo negócio, sem a minha parte aqui. E outro recado, eu estou aqui na frente falando para vocês, porque se acontecer qualquer um de vocês, é isso que eu espero. Eu não quero ouvir depois que você ficou numa reunião e você abandonou teu filho na escola sozinho chorando. Liderança pelo exemplo. Né? Esse foi um. E um outro exemplo, ia ter um evento, mega evento, que acontece nessa empresa a cada 2 anos. E a diretora de marketing estava grávida. E ela comentando, falou, então, acho que vai dar para eu ir lá, porque eu vou estar com 7 meses, 7,5, e eu acho que eu vou poder viajar para lá, tananá. Ele falou assim, escuta, você não vai. E ela ficou gelada. Ele falou assim, o maior compromisso que eu quero em relação a você para com essa empresa, é que tem uma pessoa que faça seu trabalho como se você estivesse lá. E eu estou olhando nos seus olhos e te garantindo que tua posição está garantida para quando você voltar. Agora, se você tiver que atender telefone na sua licença maternidade, significa que você não fez o seu trabalho corretamente. Então, o que eu espero de performance do seu trabalho é que seja bem executado sem você lá. Eu acho que é isso, né? É isso. É sobre isso. Então, assim, eu acho que uma outra coisa que eu sempre acreditei é que a minha maternidade ainda tem uma característica diferente, né? Um dos meus filhos, ele é portador de deficiência, ele tem autismo severo, né? Não verbal. E muita gente falou para mim, no mundo corporativo não se admite que as pessoas tenham problemas. Então é melhor que você esconda. Não foi no mundo corporativo que eu vi isso, foi na minha família. E tinha uma pessoa que eu sei que falou isso para o meu bem. Sim. Uma pessoa que gosta de mim. Que falou isso para que eu pudesse crescer, que acreditava que seria nisso, né? Acreditava, né? Nessa e aí eu sempre optei e falei não. Porque eu acho que não é sobre ter problemas, assim como você lida com eles. Exatamente. Então, a vida tem problemas e todas as pessoas têm problemas, gente. Entendeu? Então, assim, não aprenda a lidar com eles. E eu acho que a minha vida pessoal ter seus desafios fez com que hoje eu até me ache mais leve para lidar com os outros desafios da vida. Porque eu olho, às vezes as pessoas me veem assim, falam assim, estou com um problema, Gláucia. E aí eu fico olhando, mas eu juro que eu tento, assim, não demonstrar no meu rosto. Né? Eu falo, tá. Mas eu olho e falo assim, tá bom, vamos resolver. Mas eu acho que aprender a lidar com problemas tão difíceis me fez achar que os problemas... que eu consigo lidar com problemas difíceis, entendeu? Então, assim... Só que é leve. Então, assim, eu acho que não é sobre isso, é sobre lidar com isso, porque é importante que a gente seja leve, é importante que a gente tenha um olhar... Minha visão, tá? Eu gosto de gente bem-humorada, eu gosto de... E tudo bem ter dias que a gente não está, porque nem todo dia você vai estar bem-humorado, mas no geral, né? E eu acho que é sobre como você lida com essas coisas. E eu acho que nós, mulheres, somos
assim como os homens perfeitamente capazes de gerenciar isso. de gerenciar isso. Mas, gente, que vai ter culpa, vai, tá? Eu adorei tanto esse insight que eu sempre digo que os nomes do podcast eu estou criando à medida que o podcast vai acontecendo. Se você me autorizar, o nome do seu podcast será Liderança. Não é sobre não ter problema, é sobre como lidar com eles. Pode ser. Adorei a cara dela. Adorei, Glaucia. Eu acho que é como eu levo a vida, entendeu? Perfeito. Show de bola. Como diz o nosso amigo Rafa, que era responsável pela nossa comunicação aqui, o tempo ruge, né? E o tempo está rugindo agora. A gente está chegando nas partes finais e eu gostaria de ficar aqui mais umas 2, 3 horas conversando contigo nesse podcast, que está muito bom. Mas vamos para algumas questões aqui. A primeira delas é: quais são as suas fontes? De onde você bebe para... Opa, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu procuro aplicar. Conta um pouquinho sobre suas fontes. Pode ser filme, livro, uma pessoa, uma experiência, Hobby. uma viagem, um hobby, é isso. Cara, então, eu sou uma pessoa assim, eu brinco que eu sou geminiana, né? Então, geminianos são muito múltiplos. Então, eu tenho muitas fontes. E a minha maior fonte é gente, não tenho dúvidas. E eu gosto de gente, eu acho que... Eu gosto de conversar com pessoas. Eu acho que isso é onde eu... E observar pessoas, eu sou muito observadora. Então, eu acho que pessoas que eu observei ao longo da minha trajetória e continuo observando até hoje, eu observo e pesco aquilo que eu acho que vai me ser útil. Então, isso para mim é uma fonte de aprendizado diária. Hoje, por exemplo, estou aprendendo muito. Eu tenho várias coisas já na minha cabeça, várias conexões que eu já fiz. Então, essa para mim é a maior fonte sempre. É o contato com gente. Eu gosto de filmes, eu gosto de séries. Às vezes eu quero assistir só para me distrair, mas eu vejo séries também pensando em inspiração, em criatividade. Gosto de algumas séries. Me inspiro, como eu já falei, em pessoas que estão ao meu lado ou acima de mim, meus gestores ao longo da minha trajetória. Então, assim, eu acho que várias coisas me inspiraram, mas eu acho que principalmente pessoas que eu conheci ou não, né? Eu vejo muito na internet, hoje em dia, muitos TEDs, e busco, às vezes, a pessoa cita, né, uma frase, sei lá, de Gandhi, aí eu vou lá e vejo de onde ele tirou isso? Por que ele falou isso? Né? Às vezes, uma frase, Madre Teresa, né, eu fico pensando assim, cara, por que ela falou isso? Né, da onde ela tirou isso? E aí eu me aprofundo a partir de citações. Né? Já fui muito... Já li muito, hoje em dia eu leio menos do que eu gostaria e leio mais técnicos. Mais livros relacionados aos meus temas. Mas acho que grandes pensadores, né, como eu citei aqui, alguns que me inspiram, então, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier. Eu tenho várias pessoas que eu busco e os propósitos dela. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é sobre liderança, que ela fala... vou tentar lembrar, eu vou falar o contexto, porque a frase certinha não vai me sair agora. Mas o contexto é que você é capaz... A vida é um bem de todos, mas a direção é de cada um. Uhum. E isso eu acredito muito, é uma frase de Chico Xavier, eu acredito muito no sentido de que, por mais que o líder faça, por mais que o líder... você inspire aquela pessoa, é ela que sabe o caminho dela. É uma escolha individual. É uma escolha individual. Então, essa frase me veio agora, porque você falou em inspirações, né? Tem várias inspirações, várias pessoas que me inspiram, mas essa frase eu gosto muito, porque fala sobre o caminho de cada um. E eu adoro essa frase, e para mim, no mundo corporativo, a liderança também é a capacidade de fazer com que as pessoas tenham uma habilidade para fazer escolhas. Que nem quando a gente estava falando sobre a questão de múltiplas tarefas, né?
se a pessoa está fazendo uma determinada atividade ou outra simultaneamente, ela entender a consequência de estar tentando fazer as duas juntas. E ela ter a habilidade de fazer essa escolha, autonomia para fazer a escolha. E isso é maravilhoso. Quando a gente consegue, como líder, ajudar as pessoas com que elas tenham autonomia para tomar boas decisões que para elas faz sentido, não é que para mim, mas para elas faz sentido, eu acho que aí nós estamos somando com esse contexto, né? Dessa frase que você acabou de trazer. Muito legal. Muito bem, estivemos aqui com a minha amiga Raquel Paiva. Muito obrigado pela presença ilustre. Fez até café para nós, Raquel. Gláucia Carvalho, muito obrigado. Gláucia está sempre bem-vinda aqui, viu, Gláucia? Quando estiver nas reuniões aqui em São Paulo, já sabe, passa aqui um pouquinho, vamos tomar mais um café, gravar outros podcasts. Está sempre convidadíssima. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Valeu, Thiago.